Neste vídeo vamos calcular explicitamente a forma de Jordan de alguns operadores. Nesse exemplo 1, eu vou deixar ele como exercício porque essencialmente ele é o mais simples e aí você imita o que eu vou fazer nos próximos exemplos para esse daqui. A única coisa que você vai precisar mais é da matriz da transformação na base canônica. Só que aí na base canônica, né, é só pegar os escalares que acompanham x, y, z e colocar na forma de coluna. Então a matriz na base canônica é 8. Pronto, essa é a matriz na base canônica. Com isso, usando o processo que eu vou fazer em seguida, você consegue resolver esse exemplo. Pronto, aí agora vamos fazer o procedimento geral, tá? Dada essa matriz aqui representa um operador linear, tá? Vamos encontrar a sua forma de Jordan. Aí lembra do passo a passo, vamos fazer por partes. Nós precisamos essencialmente conhecer os autovalores de t e depois conhecer quantos e quais as ordens dos blocos de Jordan. Para tudo isso vai ter um procedimento. Então o primeiro passo é achar os polinômios característico e minimal. Eu já fiz a conta, tá? Porque como vocês podem ver, essa matriz ela é 5 por 5. E se a gente for fazer parte por parte, vai demandar bastante tempo, né? Então, ó, o polinômio característico de A, ele vai ser x menos 2 elevado a 5. Enquanto o polinômio minimal de A, ele vai ser x menos 2 elevado a 3, tá? Aí, para esse caso, lambda igual a 2 é o único autovalor, tá? Ele, nesse caso aí, tem multiplicidade algébrica igual a 5. Aí aqui, ó, só para a gente relembrar como é que você faz, como é que você calcula, né, o polinômio minimal, o que é que você precisa, né? Você tem que é um teorema, né, que o polinômio minimal ele tem as mesmas raízes que o polinômio característico. Então, as possibilidades para polinômio minimal é x menos 2 ao quadrado, x menos 2 elevado a 3, x menos 2 elevado a 4, x menos 2 elevado a 5. Aí, para você confirmar quem é o minimal, você vai pegar a matriz, substituir no polinômio e vai olhar qual é o de menor grau que anula essa matriz. Então, por exemplo, ó, para esse caso aqui, para a gente ter certeza que o minimal é esse daqui que eu escrevi, como é que você faz? Eu vou utilizar aqui uma calculadora, tá, para ajudar esse cálculo, é a matriz calc. Eu vou colocar aqui espaço para a gente colocar uma matriz 5 por 5. Nesse caso, 1, 2, menos 2, 1, 0, menos 1, 4, menos 3, 2, 0, menos 1, 2, menos 2, 3, 0. Essa linha aqui é menos 1, 2, menos 4, 4, 1, menos 1, 2, menos 4, 2, 3. Aí desse lado a gente coloca uma matriz 5 por 5 também, só que a gente coloca a identidade, tá? E bem aqui a gente escreve a operação que a gente quer fazer, né? A gente olha a forma do polinômio, ó, é x menos 2. Aí você vai botando as potências, respectivamente, para ver qual é a menor que anula. Então você começa bem aqui, ó, com apenas a menos 2b, né? Porque a matriz do lado esquerdo é a matriz A e a matriz do lado direito é a b. Lembrando que quando você vai fazer a substituição, para você olhar quem é o polinômio minimal, que você pega e troca o x pela matriz, quando você coloca A, vai ser a matriz A menos 2, só que onde acompanha a constante, você coloca junto uma matriz identidade, né? Até porque não tem sentido fazer a diferença de uma matriz por um número, tá? E aí você vai buscar qual é a potência, a menor possível, que torne isso aqui igual a 0. Por isso que a gente está começando com n igual a 1, ou seja, apenas A menos 2b. Vamos fazer a continha, ó. A gente vê que não dá 0, tá? Aí beleza, vamos elevar ao quadrado. Vamos ver se dá 0 agora. Ó, tá vendo? Ainda não deu 0. Vamos elevar a 3. Aí, ó, agora anulou, tá vendo? Então significa que realmente, ó, esse daqui é o polinômio minimal, tá bom? Então, beleza. A gente tem os dois. E agora, o que é que nós precisamos? Vamos agora tentar responder qual é a quantidade de blocos de Jordans, tá? A quantidade dos blocos de Jordan é determinado pela multiplicidade geométrica de cada autovalor.
Nesse caso a gente só tem o alto valor 2, então a gente deve calcular a dimensão do núcleo de t menos 2 vezes a identidade. Então vamos fazer isso agora, tá? Nesse caso, né, vai ser a dimensão do kernel de A menos 2i. Só que aí você trabalha na forma matricial, tá? Tudo isso aqui você vê na forma matricial, não na forma de operador. Então aí, como é que é A menos 2i? Aí vamos observar, né? Dessa nossa matriz A, a gente pega e subtrai 2 de toda essa diagonal aqui. A gente subtrai 2 de todos esses elementos. Então vai ficar assim, ó. Aí beleza. Só que você quer a dimensão do kernel, né? Então você teria que resolver o sistema linear, né? Você teria que resolver aqui A menos 2 vezes a identidade x, onde x é a matriz das variáveis, igual a matriz coluna 0, né? Então significa que essencialmente você precisa fazer o escalonamento aqui dessa matriz A-2i, né, para que você obtenha a forma triangular e, portanto, obtenha a solução desse sistema. E aí, como nós temos uma matriz muito grande, novamente eu vou utilizar do programa para a gente já obter a forma triangular dessa matriz, a forma escada, né, para conseguir resolver mais rápido esse sistema. Então aqui, ó, aproveitando que eu já tinha digitado, eu estou calculando, ó, A-2 a identidade, né? Então eu estou calculando aqui A-2b. Aí eu vou dar um igual, né? Aí aqui resultou ela. E dessa matriz aqui, que é exatamente a que a gente escreveu bem aqui, A-2i, eu quero retirar a forma triangular, né? Então eu vou fazer assim. Eu vou inserir mais uma matriz aqui. Aí eu vou transferir essa identidade aqui para essa terceira matriz. Porque eu vou pegar e vou inserir, ó, essa matriz A-2b na matriz B. Vou trocar ela pela matriz B para mim poder usar esses itens aqui, tá? Então eu vou inserir aqui na B. Ó, veja que trocou. E agora eu quero a forma triangular dela. E aqui, ó, ela já me dá a forma escalonada, bonitinha, né? Então, ó, eu tenho que essa daqui, ela na forma triangular, ela é igual a essa daqui, ó. Menos 1, 2, menos 2, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, não é isso? E as duas últimas linhas são nulas. Beleza, e daí a gente escrevendo o sistema equivalente aí fica menos x mais 2y, menos 2z, digamos aqui mais w, e uma última variável t, né? Digamos que aí a matriz das variáveis seja x, y, z, w, t, né? Tem que ter 5 variáveis, igual a 0, esse aqui é o primeiro. Da segunda você tem menos e mais w igual a 0, e da terceira você tem menos w mais t igual a 0. Então, dessas duas aqui, você tem z igual a w igual a t. E usando isso aqui nessa primeira linha, você vai conseguir que x vai ser igual a 2y. Aí você troca, por exemplo, w por z, né? E você consegue aqui um menos z. Então, os elementos aqui do kernel de A menos 2i, eles são desse tipo, ó. São do tipo... No lugar do x você tem 2y menos z, y e o resto tudo z, né? Z, z e z, né? Porque as três últimas variáveis coincidem com z. Tal que y e z pertencem a R. Então, conclusão que a dimensão disso é 2, né? Porque depende apenas de y e z. Então, a dimensão que a gente estava buscando do kernel de A menos 2i igual a 2. E o que é que isso significa? Significa que nós teremos 2 blocos de Jordan. Beleza, então já temos a quantidade dos blocos. O que a gente precisa saber agora é as ordens desses blocos, tá? E aí nós vamos apelar para o restante da teoria que foi passada, né? A gente precisa do polinômio minimal, a gente já calculou, e a gente tem que esse expoente que acompanha o termo x menos lambda i do polinômio minimal, ele vai definir a ordem, né, do maior bloco de Jordan, né, que vai aparecer aí. Então, continuando aqui, né,
a gente vai conseguir as ordens dos blocos de Jordan. Aí, lembrando que o polinômio minimal aí, ele é x menos 2 elevado a 3. Então, significa que nós teremos de fato um bloco de Jordan de ordem 3, né? E daí já dá até para a gente perceber como é que vão ser, né? Vão ser um bloco de Jordan de ordem 3, e como a matriz é 5 por 5 e eu só tenho aqui pela questão da quantidade, né, 2 blocos de Jordan, vai ser um de ordem 3 e um de ordem 2. Mas eu vou querer mostrar para vocês como é que vocês descobrem isso aqui a partir dessa fórmula aqui que eu mostrei na aula passada, que talvez tenha ficado bem confusa, né, por causa desse monte de subíndice aqui. Tá, eu vou mostrar a partir disso como é que você descobre essas ordens, né, dos blocos de Jordan. Então, é o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente tem que descobrir são esses DIs, tá? Esses DIs, eles são as dimensões do kernel de A menos 2i para esse nosso caso, né? Então, beleza. O que é que esse número 3 está significando para a gente? Esse número 3, nesse caso, está significando M11, tá? Voltando aqui para a parte da teoria, né? É só olhar aqui para a forma do polinômio minimal, né? Esse M11 só tem ele no caso, né? Porque a gente só tem um alto valor lambda 1 que é igual a 2. Ele é o número 3. Guarda ele lá e agora vamos calcular esses DIs, né? Esses DIs, eles são a dimensão do núcleo, nesse caso de A menos 2i, elevado a esses KIs, onde esses KIs, né? Nesse caso a gente só vai ter K1, né, que vai de 1 até esse número M11, que é igual a 3. Então veja só como é que vai ficar, ó. Daí, para K1 igual a 0, 1, 2, 3. Tá? Nesse caso a gente só tem K1 porque a gente só tem um lambda valor, porque a gente só tem um alto valor que é 2, né? Porque se a gente tivesse outros, a gente teria K2, K3, né? E com a variação que vai desde 0 até o expoente que acompanha ele, né, no polinômio minimal. Então, para esse daqui, onde 3 é exatamente o M11, calculemos dimensão do kernel. Nesse caso aqui vai ser... Essas dimensões do kernel serão exatamente o teus D1K1, onde K1 tem essa variação, tá? De A menos 2 vezes a identidade elevado a K1. Então, o que é que nós vamos calcular? Nós vamos calcular D10, D11, D12 e D13, né? Onde esses índices que estão variando são exatamente os K1s, né? E o que é que significa D10? Significa a dimensão do kernel de A menos 2i elevado a 0. Só que A menos 2i elevado a 0, isso aqui é exatamente a identidade, né? Então seria a dimensão do kernel da identidade. Que a dimensão desse kernel da identidade é exatamente 0, né? A identidade ela é uma bijeção entre os espaços, né? Então tem kernel nulo, portanto a dimensão é 0. Aí o que é D1? É exatamente a dimensão do kernel de A menos 2i. Só que aí a gente já fez, né? A dimensão do kernel de A de menos 2i foi o que a gente fez bem aqui para saber a quantidade de blocos de Jordan, né? A gente viu que a dimensão é igual a 2. Então essa daqui já está feita, 2. Aí o que seria D12? Seria a dimensão do kernel de A menos 2i elevado ao quadrado, né? Então a gente apela para a calculadora novamente, né? A gente faz A menos 2i. Eu transferi a matriz de identidade para essa matriz C, então eu faço A menos 2c e eu elevo ao quadrado, né? Para mim saber qual é a matriz resultante, para mim conseguir calcular esse kernel. Elevei ao quadrado. Pronto, a matriz resultante deu essa. Aí eu vou jogar aqui na B. Joguei. E agora eu quero a matriz triangular para mim saber como é que vai ser a solução, né, dos elementos do kernel. Aí eu pego a matriz triangular. E aqui tá a forma dela, né? É essa matriz aqui que só tem esses dois elementos, menos 1 e o resto é tudo nulo.
Então, quando você faz... aqui deixa eu abrir um parêntese pequenininho só para a gente comentar isso aí, né? Você tem que a matriz, você tem que a menos 2i elevado ao quadrado, ela é na forma triangular. Essa daqui, ó, 0, 0, 0, menos 1, 1. E daqui para baixo, ó, tudo zero. Então, não importa, é tudo zero. Aí você vai multiplicar, né, por x, y, z, w, t. Quando você multiplicar, por causa desses dois elementos aqui, você vai obter apenas, né, que w é igual a t. Portanto, a solução, né, o kernel, né, ele tem essa forma aqui, ó, x, y, z. Eles são livres, tá, esses três primeiros. E os dois últimos coincidem, w igual a t, né? Então, qual é a dimensão disso aqui? A dimensão é 4, né? A gente se tentar aqui destrinchar, né, esses elementos aqui, vão ser 4 vetores LI. Então, bem aqui, essa dimensão aqui, ela é 4. Aí, D13, isso é exatamente a dimensão do kernel de A menos 2i elevado a 3. Mas, essa dimensão aqui, ela tem que ser 5, tá? Por que ela é 5? Porque isso aqui, A menos 2i elevado a 3, a gente sabe que vai dar a matriz nula. Né? Se dá a matriz nula, todas as variáveis ficam livres. E por que dá a matriz nula? Porque x menos 2 elevado a 3, isso é exatamente o polinômio minimal. Né? A gente viu aqui no comecinho da conta, ó. O polinômio minimal é esse. Então, quando você faz A menos 2i elevado ao número 3, isso deve dar zero. Então, aqui a gente tem todas as dimensões. E com esses elementos, a gente pega e faz o cálculo usando essas fórmulas aqui que foram dadas, tá? Essa fórmula bem aqui no final, ó. Aqui a gente tem os NIs nos blocos de ordem MI e aqui para os blocos de ordem menor do que MI, né? Então vamos usar essas fórmulas. Então, vamos fazer, né? Primeiro, NI M1, né? Que é a mesma coisa de NI3. Esse número, né, conforme a explicação que eu dei aqui, ele significa a quantidade de blocos de ordem 3, tá? Esse primeiro. Então, para esse nosso caso, vai ser D13 menos D12, tá? Então, vamos lá e faz a substituição. Isso vai ser D13 menos D12. Então, isso é 5 menos 4, que é igual a 1, né? É só olhar aqui os valores, D13 menos D12. E esse 1, o que é que está significando? Ele está significando um bloco de ordem 3. Como tinha que acontecer, né? A gente tem que ter um bloco que tenha a ordem igual ao expoente que fica no polinômio minimal, né? Associado ao alto valor que está aqui dentro. Então, realmente existe um. Aí agora a gente tem que calcular para as ordens que são menores do que 3, né? A gente tem que saber quantos blocos de ordem 2 existem, quantos blocos de ordem 1 existem, né? E a gente pega e sai utilizando agora essa outra fórmula aqui, que é essa de baixo, ó. Porque é para os KIs agora, né? Onde KI vai ser 1 e 2, né? Então agora a gente faz N1, 1 e N1, 2. Aí vamos lá, né? Olha para a fórmula para entender como é que vai ficar. Você vai trocar I e KI por 1. Então aqui fica D2, D1 menos D12 menos D10, tá? Então, substituindo isso nessa fórmula, vai ficar assim. Então, isso fica 2D11 menos D12 menos D10. Aí, olha os valores aqui desses DIs. Você vai ter 2 vezes 2, que dá 4, menos 4, menos 0. Né? Então, você fica com isso, ó, 4 menos 0, que é igual a 0. E o que é que significa esse 0? 0 bloco de ordem 1. Ou seja, não temos blocos de ordem 1, tá certo? Aí, o que é que falta? Falta N12, né? N12 vai ser, vamos olhar para a fórmula, para ir se acostumando. Esse KI você vai trocar por 2 e esse I por 1. Então, fica
2D1, 2 menos D1, 3 menos D1, 1, tá certo? Então, escrevendo aqui, ó, 2D1, 2 menos D1, 3 menos D1, 1. Só que D1, 2, isso é 4, 2 vezes 4 é 8, D1, 3 é 5, né? Então, fica menos 5, e D1, 1, isso é 2. Então, fica 8 menos 7, que é 1. E isso significa o quê? Significa um bloco de Jordan de ordem 2. Pronto, então aí tá concluído, né? Do jeito que tinha que acontecer, ó. Pela multiplicidade geométrica, a gente sabe que tem 2 blocos de Jordan. E aí, a gente sabe que um bloco vai ser de ordem 3, tá bem aqui, por causa desse número, e um outro vai ser de ordem 2. Então, a forma de Jordan, ela é a seguinte, ó. Forma de Jordan de A. Isso vai ser... Aí, vamos colocar em cima, por exemplo, o bloco de ordem 3. Bloco de ordem 3 é uma matriz 3 por 3, tá? Aí, ó, a diagonal dela é formada pelos autovalores, né? Então, fica 2, 2 e aqui por último 2. Abaixo dessa diagonal principal você tem números uns. Então, você tem um número 1 bem aqui, outro bem aqui e aqui 0. Esse aqui é o bloco 3 por 3, tá bom? E abaixo dele nós temos um bloco de ordem 2. Ou seja, a gente tem 2, 0 e aqui 2. Necessariamente aqui aparece um 1. E fora isso, todos os elementos são zeros, né? Então aqui 0, 0, 0, aqui 0, 0, 0. Esse aqui é o bloco 2 por 2. E aqui, ó, tudo 0. 0, 0, 0. E aqui 0, 0, 0. Pronto, então tá aí escrita a forma canônica de Jordan para aquela matriz. Veja que foi o que eu tinha falado lá no primeiro vídeo, ó. Eu tinha falado, ó, eu tinha mostrado a matriz e tinha dito, ó, a forma canônica de Jordan dela fica bem simplificada, né? E aí realmente a gente acabou de mostrar que é isso mesmo que tinha sido dito. Aí agora vamos fazer um exemplo mais complicado, né? Um exemplo de uma matriz 6 por 6. Como é que a gente calcula a forma de Jordan? Esse aqui é um exercício lá do livro do Hoffman, né? Depois vocês podem conferir. Tem um capítulo que fala sobre forma racional e forma de Jordan. Isso aqui é um dos exercícios sobre forma de Jordan. Vamos calcular a forma de Jordan. Aí vamos fazer o mesmo passo a passo do exemplo anterior. Bom, nesse caso, o polinômio característico ele é bem fácil de ser calculado. É só notar, ó, que essa matriz aqui ela é triangular inferior. E aí, determinante de matriz triangular, vocês sabem que é só o produto da diagonal. Então, nesse caso, o polinômio característico, digamos que essa matriz aqui seja A, tá? Para a gente dar um nome. Ele vai ser exatamente x menos 2 elevado a 5, né? Porque o 2 aparece 5 vezes aqui. E aqui x menos menos 1, né? Por causa desse último elemento. Então fica x mais 1. Então esse aqui é o característico. Aí agora vamos descobrir quem é o polinômio minimal. Ainda não sei quem é. E aí eu vou utilizar novamente o programa aqui para me ajudar a fazer esse cálculo. Lembra sempre da teoria, tá? Do polinômio minimal. O que é que a gente sabe sobre ele? A gente sabe que vai ter que aparecer as mesmas raízes do polinômio característico. Então, ó, esse termo x menos 1, x mais 1, obrigatoriamente vai ter que aparecer. Então, ele faz parte do minimal, né? Porque o minimal tem as mesmas raízes que o característico. A questão é nesse primeiro termo, x menos 2, que pode ser de um grau menor, né? Elevado a alguma coisa. E aí a gente vai ter que testar as potências, né? Desde 1 até chegar em 5. E aí, se a gente fosse fazer na mão, substituindo a matriz, ia dar um trabalho imenso. Então, por isso que a gente usa um programa para ajudar. Então, eu aumento aqui o tamanho das matrizes, porque dessa vez eu estou trabalhando com 6 por 6. Aí eu coloco elas aqui. Bem aqui na C eu vou colocar uma identidade 6 por 6, né? E agora eu vou resolvendo essa equação, onde tem as constantes 2 e 1, eu vou trocando pela matriz identidade, né?
Então, eu vou começar com a potência. Eu vou resolver A menos 2 vezes a identidade, vezes A mais a identidade. Eu começo com o grau 1, né? Ou seja, bem aqui você colocar mais C. Então, eu estou começando colocando esse expoente aqui igual a 1. Vou testar se isso consegue zerar, né, esse polinômio. Então, eu faço igual aqui para ver o que é que dá. E ó, eu observo que não conseguiu zerar, tá certo? Então, eu vou trocando os graus, né? Eu vou aumentando. Vou colocar grau 2. Dou um igual aqui. Não conseguiu zerar ainda. Então, ainda não é polinômio minimal. Aí eu coloco agora grau 3. Ainda não conseguiu zerar. Então, vou colocar grau 4. E agora sim, ó, conseguiu zerar, tá bom? Então, o polinômio minimal aqui, ele vai ter esse expoente que acompanha x menos 2 igual a 4. Porque esse é o menor possível, né? Que tem as mesmas raízes que o polinômio característico e que consegue anular a matriz A. Então, esse é o minimal da matriz A. Aí agora vamos partir para o cálculo desses elementos DIs, né? Que no meio deles a gente calcula a multiplicidade geométrica. Seria essa daqui para a gente saber a quantidade de blocos de Jordan associado a cada um dos autovalores, né? Aí vamos olhar aqui para a teoria, tá? Dessa vez, o nosso polinômio minimal ele tem dois fatores, né? Ele tem x menos 2 e x mais 1. Então dessa vez, ó, eu além de ter o M11, eu tenho o M21. E agora, indo para o nosso exemplo, né? Nesse caso, a gente tem que M11, isso é 4, que é o que acompanha x menos 2, e M21, que é o que acompanha x mais 1, né? Aqui a gente tem expoente 1. Então, dessa vez, nós temos K1 e K2, tá? A gente tem duas variações. Então, eu vou dividir aqui que a gente faz os dois ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, para M igual a 4, a gente tem ó, K1 igual a 0, 1, 3 e 4. Para M21, né, igual a 1, a gente tem o K2, que é igual a 0. Tá? Aí agora voltando para cá, só para você perceber, ó, a gente está acompanhando os índices que foram dados aqui na teoria. Né? Os KIs, onde esse I aqui está dependendo dos MIs, né? Portanto, a gente tem o K1 variando de 1 até 4 e a gente tem o M21. Portanto, a gente tem o K2 variando de 0 até M21, que é igual a 1, tá bom? Foi isso que a gente fez aqui. E o que é que a gente tem que calcular? A gente tem que sair calculando DI, KI, né? Nesse caso, o nosso I aqui, ele é 1 e os KIs vão variar de 0 até 4. Então, aqui a gente calcula D10, D11, D12, D13 e D14. Nesse caso, ó, para esse lado aqui, a gente, quando está atrás de DI e KI, o nosso I é 2, tá? Então, a gente calcula D1, D2, 0 e a gente calcula D2, 1. A gente calcula esses dois, porque no nosso caso aqui o nosso I é 2. E esses Ds, né, vocês sabem que é a dimensão do kernel, né? Nesse caso aqui, quando você tem o 0, isso é apenas a dimensão do kernel da identidade, porque seria A menos 2i elevado a 0. E aí é a mesma coisa que o kernel da identidade, e esse resultado a gente já sabe que é 0. Aí esse aqui é a dimensão do kernel de A menos 2i. Isso aqui em particular dá a multiplicidade geométrica, que é a quantidade de blocos de Jordan. Tá? Dá a quantidade dos blocos de Jordan. Aí esse próximo aqui é a dimensão do kernel de A menos 2 elevado a 2. Esse daqui é a dimensão do kernel de A menos 2i elevado a 3. Dimensão do kernel de A menos 2i elevado a 4. Já esse daqui é a mesma coisa, né? Como começa em 0 aqui nesse índice KI, é a mesma coisa que a dimensão do kernel da identidade,
que isso é igual a 0. E esse aqui é a dimensão do kernel de A mais I, né? Porque dessa vez, ó, a gente está olhando para esse fator aqui, x mais 1. Então, quando você troca por A, isso fica x mais a identidade. Tá, e a gente vai ter que fazer o cálculo de todas essas dimensões aí, para a gente conseguir direitinho as ordens dos blocos, tá? Então, beleza. Vamos nos apoiar aqui no programa, para ele nos ajudar a fazer esses cálculos. Primeiro, ó, vamos calcular A menos 2i, A menos 2 vezes a identidade, você dá um igual aqui, deu essa matriz. Aí vamos fazer da mesma forma que o outro. A gente insere na B para a gente pegar a forma triangular. A gente insere na matriz B. Aí aqui na matriz B, ó, a gente pede a forma triangular. Então tá aqui a forma triangular dela. Para a gente poder saber, né, qual é a dimensão desse kernel. Então vamos fazer a conta aqui na outra página, tá? Então aqui a gente está atrás do kernel de A menos 2i. Né? A gente tem que a matriz A menos 2i, ela na forma triangular, ela está dando essa matriz aqui, ó, todo o restante 0, aí aqui 0, 1, aí todo o restante 0, aí aqui 0, 0, 1, 1, e essas outras duas 0, aqui 0, 0, 0, 0, 1 menos 3, e as duas últimas linhas, né, são nulas. Aí você volta para o sistema, né? Dessa vez a gente tem que colocar 6 variáveis: x, y, z, w, t, s, por exemplo. Então, quando a gente faz a multiplicação, ó, como só tem esse 1 aqui na primeira linha, você vai conseguir x igual a 0. Na segunda linha você consegue y igual a 0. Da terceira linha você consegue z igual a menos w. E da quarta linha você consegue t igual a 3s. Então, a forma dos elementos desse kernel são 0, 0, aí aqui menos w, w, e bem aqui 3s, s. São dessa forma, né? Portanto, a gente vê, ó, que a gente poderia colocar w para fora, aí ficava um vetor, e o s para fora e ficava um outro vetor. Então a gente observa que a dimensão desse kernel de A menos 2i é 2. Então a gente volta para cá, e essa dimensão aqui ela é igual a 2. A gente conseguiu constatar, né? Aí agora A menos 2i ao quadrado. Então eu venho bem aqui, ó, eleva ao quadrado, dou um igual. Aí deu essa matriz, eu insiro lá na matriz B, e aqui eu pego a sua forma triangular. Pronto, então deu isso aqui, né, com as 3 últimas linhas nulas. Então vindo para cá, aí agora eu tenho o kernel de A menos 2i elevado ao quadrado. Eu tenho aqui a matriz A menos 2i, ela deu na forma triangular, né? Ela ficou 1, aí aqui tudo 0, 0, 1, aí aqui tudo 0, aí aqui deu 0, 0, 1, 1, menos 3, 9. E aqui as 3 últimas linhas deram todas nulas, tá? E aí você vai multiplicar x, y, z, w, t, s. Então, quais são as conclusões, né? Fazendo as multiplicações, você vai ter x igual a 0, na de baixo y igual a 0, e nessa terceira você vai ter z mais w menos 3t mais 9s igual a 0. Então, aí a conclusão, por exemplo, é que você vai ter que z é igual a menos w mais 3t menos 9s. Então, a forma desses elementos aí desse kernel vai ser assim, ó, 0, 0. Aí no lugar do z, menos w mais 3t menos 9s. E aí, ó, os elementos w, t e s são livres, né? Aqui w, aqui t e aqui s.
Então, qual é a dimensão disso, né? A dimensão disso é 3, né? A gente tem 3 variáveis livres aqui. Então, voltando para cá, essa dimensão aqui ela é igual a 3. Aí agora, vamos elevar a terceira, né? Elevando a terceira, dá esse resultado aqui, a gente insere na B e pede a forma triangular. Pronto, então tá aí a forma triangular. Repara que daqui a gente já observa como é que vai ser a dimensão, tá? Isso aqui não é difícil não. Quando você colocar do lado aqui o x, y, z, w, t, s, como a gente tem 1 aqui nessa primeira linha, o restante 0, você já vai conseguir que x é igual a 0. E aqui dessa segunda linha, você vai conseguir aqui que menos 2y vai ser igual a 3z mais 3w mais 9t menos 27s. Então, ó, essa tua segunda variável y, ela dependeu de 4 variáveis, né, que é da variável z, w, t e s. Então, necessariamente aí, você tem que a dimensão para esse kernel, né, de a menos 2i elevado a 3, ela tem que ser 4, né, porque sobraram 4 variáveis livres aí. Então, né, só com aquela observação, a gente constata que essa dimensão aqui é 4. E essa dimensão de a menos 2i elevado a 4, né, vamos ver o que é que vai dar. Você faz a menos 2 vezes a identidade elevada a 4. Aí veja só o que dá, né? Dá uma matriz com 5 linhas nulas e uma linha completamente não nula. Então aqui, quando você colocar o sistema, você vai ter, ó, 10x igual, né, a menos 6y menos 9z menos 9w mais 27t menos 81s. Então você tem a variável x dependendo de 5 variáveis, né, e as outras 5 variáveis livres. Então, como você tem 5 variáveis livres, né, você tem que a dimensão desse kernel aí ele tem que ser 5. Então, a dimensão desse último aqui, 5. Então, perfeito, né? A gente calculou todos esses DIs. E aqui, para esse caso, a gente só precisa, né, da dimensão do kernel de A mais a identidade. Então, ó, como a gente chamou C da identidade, né? Aqui você muda apenas para A mais C. Apaga isso aqui. Dá um igual, né? Pronto, deu isso. Insere na B. Pede a forma triangular. E veja que, ó, deu uma matriz com essa diagonal quase toda 3. Apenas o último elemento não deu 3, né? Então, qual é a dimensão disso aqui, né? Quando você colocar aqui x, y, z, w, t, s, você vai ter, quando vai multiplicando, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, w igual a 0, t igual a 0 e só sobrou s, né? S é a única variável livre. Então, a forma dos elementos do kernel é 0, 0, 0, 0, 0, 5 zeros, né? E por último o s. Então, isso tem dimensão 1, né? Então, a dimensão de A mais a identidade necessariamente é 1. Tá bom? Pronto, então a gente tem tudo calculado. Agora vamos conseguir as ordens dos blocos. Então, para esse caso, né, a gente calcula N1, 4, N1, 3, N1, 2 e aqui N1, 1. Para esse caso, como o nosso I é 2, né, nesse outro, a gente calcula apenas N2, 1. Só tem esse, né? Aí beleza, aí vamos ter que ficar olhando para as fórmulas lá, né? N14, né, vai ser D14 menos D13. Então aqui, ó, D14, 5, menos D13, 4. Isso é igual a 1. E o que é que esse 1 significa? Um bloco 4 por 4, né? É sempre associar, ó, a quantidade que aparecer aqui significa a quantidade de bloco. Esse elemento que aparece aqui no subíndice na segunda entrada é a ordem do bloco, né? 4 por 4. Aí agora, ó, quantidade de blocos 3 por 3, né? Então vamos olhar qual é a fórmula. Uma dica é que você tome cuidado, tá? Quando você está no MI, a fórmula é diferente, ó. A fórmula é essa para quando você está no bloco de maior ordem, e para o bloco de ordens menores a fórmula fica diferente, né? Ó, é 2 vezes D13 menos D14
menos D1, 2, tá? Porque nosso KI dessa vez é 3. Então, 2 vezes D1, 3 dá 8, né? Porque é 2 vezes 4. Menos D1, 4, que é 5. Menos D1, 2, que é 3, né? Isso aí dá 8 menos 8, que é igual a 0. Então, ó, 0 blocos de ordem 3 por 3. Não temos blocos de ordem 3 por 3. N1, 2. Aí, novamente, essa fórmula aqui, né, vai ficar 2 vezes D1, 2, né? Menos D1, 3. Menos D1, 2 vezes 3, 6. Menos 4. Menos D1, 1, que é 2, né? Então, 6 menos 6, que é 0, né? Então, 0 blocos de ordem 2 por 2. Não temos bloco de ordem 2 por 2. E agora, N1, 1. Nesse caso, vai ser 2 vezes D1, 1, ou seja, vai ser 4, menos D1, 2, que é menos 3, menos D1, 0, que é igual a 0. E isso é igual a 1, né? Fica 4 menos 3. Então, a gente tem um bloco de ordem 1 por 1, tá certo? Então, aqui a gente tem esses blocos e agora só falta esse daqui, né? Que é relacionado ao alto valor menos 1. N21, isso aí é exatamente, né? Como o nosso M21 já é 1, a gente utiliza, né, nesse caso, essa fórmula de cima. Exatamente D21 menos D20. Então, aqui é exatamente D21, que é esse daqui, que é 1, menos D20, que é 0. E isso é igual a 1. Então, a gente tem um bloco, 1 por 1, para, esse caso aqui é lambda igual a menos 1. Todos esses que eu fiz aqui primeiro, eles são para lambda igual a 2, tá bom? E com isso a gente escreve a forma de Jordan. A forma de Jordan de A é o seguinte. Se você quiser pode fazer assim, ó. A gente tem um bloco 1 por 1, né, relacionado a lambda igual a 2. E o que é esse bloco 1 por 1? É a matriz 1 por 1, formada apenas por 2, né? Aí depois, o que é que nós temos? Nós não temos bloco 2 por 2 e nem temos blocos 3 por 3. A gente tem um bloco 4 por 4, né, relacionado a lambda igual a 2. Então, você faz uma matriz 4 por 4 aqui, né? Nesse caso, ó, 2, 0, 0 e 0. Aí, bem aqui, eu não vou colocar ainda, tá? 2, 0, 0. Aí, bem aqui, 2, 0. E aqui, por último, 2. Tá? Eu estou colocando desse jeito porque abaixo desses dois você sabe que entra os números 1s, né? Um aqui e um aqui. Aí você complementa com 0. Tem um 0 bem aqui e mais esses dois aqui. Pronto, então tá bem aqui o bloco 4 por 4. E aí, para completar, a gente tem um bloco 1 por 1 relacionado a lambda igual a menos 1. Então você tem apenas um bloco 1 por 1 para lambda igual a menos 1. Né? Então apareceu o menos 1 aqui e fechou o bloco. Pronto. Aí o resto você complementa com 0 para complementar a forma canônica, tá? Vamos colocar o resto 0, né? 0, 0, 0, 0. Aí aqui entra tudo 0, né? 0, 0, 0, 0 e 0. Aqui também 0, 0, 0, 0 e mais um 0. E aqui abaixo também 0, 0, 0, 0. Pronto, então tá aqui a forma canônica de Jordan daquela matriz. Uma coisa que eu pareço estar bem despreocupado é quanto à ordem. De fato, a forma canônica de Jordan ela é única, a menos, né, dessa ordenação com que você coloca os blocos, né? Você poderia ter colocado esse bloco 4 por 4 aqui como sendo o primeiro, tá? E uma coisa que a gente não destacou, mas que fica claro bem aqui, ó, esse número 2 aqui, que é a dimensão do kernel de A-2i, ele dá a quantidade de blocos de Jordan associado, tá? Isso para que você tenha cuidado, né? Associado a lambda igual a 2. Ou seja, 2 blocos de Jordan, que é exatamente o que apareceu aqui na matriz, né? A gente nem destacou, mas de fato foi o que apareceu. E aqui, ó, a dimensão desse kernel
dá a quantidade de blocos de Jordan associada a lambda igual a menos 1. Então realmente apareceu apenas um bloco de Jordan, né? Então você vê que todas as fórmulas se encaixam bem direitinho. Aí agora eu vou fazer mais um comentário, galera, que é o seguinte, ó. A gente fez aqui o cálculo explícito da forma canônica de Jordan, mas existem calculadoras na internet que elas conseguem fazer esse cálculo aqui pra gente. Por exemplo, ó, se você usar o Wolfram, ele tem uma calculadorazinha da forma canônica de Jordan, né? Então eu coloquei essa mesma matriz que a gente pegou e descobriu aqui a forma de Jordan, né? Aí ele fez aqui a decomposição de Jordan e olha só o que é que ela encontrou. Ela encontrou a forma de Jordan nessa forma aqui, ó, onde tem essa matrizinha J, né? E aí vocês reparam uma coisa que tá diferente, né? Esses números uns, eles estão acima da diagonal, né? Então aqui pela calculadora da internet, a forma de Jordan ela saiu desse jeito, ó. Deixa eu reescrever aqui embaixo, né, como é que ela saiu. E agora vamos identificar como é que são os blocos, né? Ó, esse aqui é o bloco 1 por 1, formado por menos 1. Esse bloco aqui corresponde a esse mesmo aqui, ó, que a gente tinha encontrado. Aí, ó, esse aqui é o bloco de ordem 1 por 1 que tem o 2, ou seja, esse segundo bloco aí corresponde a esse primeiro aqui que nós encontramos. Só que curiosamente, ó, o bloco 4 por 4 que a gente tem, ele é esse aqui, só que aqui na que eu mostrei para vocês, a gente colocou os 3 uns abaixo da diagonal. E nessa calculadora na internet, ele coloca acima da diagonal, né? Aí você pode perguntar, oxente, que é isso aí, professor? Tá ensinando errado? Não, não é que eu tô ensinando errado não, tá? De fato, a forma canônica de Jordan, ela pode ser também dessa forma, com os uns em cima. O que acontece para que haja essa diferença é a forma com que você define o bloco de Jordan, tá? Porque, ó, vamos aqui para o conteúdo aqui da aula 2, né? Eu defini para vocês, ó, o bloco de Jordan com esse monte de 1 aqui embaixo. E de onde veio essa motivação para definir o bloco de Jordan dessa forma? Para ficar simples, ó, você pode olhar aqui para um caso que eu fiz, né, o caso 1. O caso 1 eu usei uma proposição 2, né, um operador nilpotente. Peguei essa base aqui e a partir dessa base, ó, eu fiz a matriz da transformação nessa base que é dada aqui por essa proposição 2, deixa eu mostrar a proposição para vocês, ó. Eu peguei, ó, essa base aqui do item 2, né? É um conjunto LI num espaço de dimensão M, isso dá uma base. Aí eu peguei, ó, fiz essa continha e descobri que a matriz ela era dessa forma, né? Onde esses uns, ó, ficam todos embaixo. Só que o que é que você poderia fazer de diferente aqui? Você poderia vir aqui na proposição 2 e mudar a ordem dessa base. Olha só como é que você consegue a forma de Jordan com aqueles uns em cima. Você faz assim, ó. Você pega esse conjunto LI e considera ele na ordem de trás para frente, ó. Você considera assim, ó, Tm-1 de V, aí Tm-2 de V, aí você vai decrescendo, né, até chegar a T de V e depois V. Pronto. Aí com essa ordem contrária, você vem aqui no caso 1 e imagina que você considera agora com a ordem contrária, tá? Então, você considera que o beta seria exatamente Tm-1 de V, com essa nova ordem, né? Tm-2 de V, aí T de V e V. Pronto, com essa base beta, você vai perceber que esses uns vão ficar em cima, tá? Por quê? Vamos tentar escrever alguns elementos, só para você perceber, ó. O que é que você tem que fazer para construir a matriz? Você tem que fazer T nesses elementos da base e depois reescrever, né, na própria base. Então você começa, ó, com T de Tm-1 de V. Aí olha aqui para baixo para a continha que a gente já tinha feito, ó. Ele dá 0, né? Então todos os coeficientes dele são 0. Né? Então ele tem todos os coeficientes 0. Aí quando você fosse fazer a matriz, como todos os coeficientes dele são 0 e ele é o primeiro elemento, então, ó, a coluna de número 1 da matriz, ó, ela é toda nula. Né? Aí você agora vai fazer T de Tm-2 de V. Só que aí, ó, T de Tm-2, isso vai dar igual a Tm-1 de V. Não é isso? Mas Tm-1 de V, ele é o primeiro elemento da base. Então, quando você fosse destrinchar com o restante desses elementos da base, seria 1 vezes o Tm-1 e os outros coeficientes tudo 0. Então, ó, bem aqui, ó, você começaria com 1, depois 0 e daqui para baixo, ó, tudo 0. Aí beleza, e o próximo? Seria T em Tm-3. Aí você viria para o Tm-2, que é o segundo elemento da base,
Então, as coordenadas, ó, seriam 0, aí o que acompanha T menos 2 é 1, né? Aí daqui 0 e daí para baixo tudo 0. E aí, ó, você vai percebendo, ó, que esses 1s eles vão aparecendo em cima só por causa da mudança da ordem dessa base, tá entendendo? Então é perfeitamente normal você definir o bloco de Jordan, né? Esse bloco de Jordan aqui, ele poderia ser definido com esses 1s em cima, tá? E essas calculadoras da internet, elas geralmente mostram a forma de Jordan com esses 1s em cima, sem problema algum, tá? É equivalente, né? Eu vou colocar só observação para você lembrar o que é que foi feito, né? Mudando a ordem da base, isso na proposição 2, podemos considerar os blocos de Jordan com os números 1s, né? Acima da diagonal. Então também é correto você dizer que isso aqui é forma de Jordan, tá? E uma coisa interessante, né, que voltando aqui, vamos voltar para o Wolfram, só para vocês observarem. Ó, a continha que ele fez para obter essa forma de Jordan, ele pegou essencialmente a matriz dada, né, que foi a matriz que eu escrevi, e ele fez uma operação de semelhança, né? Vocês estão observando aqui, ó, m igual a SJ, S a menos 1, né? E o que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo é como conseguir a forma de Jordan a partir de uma relação de semelhança, entendeu? Nós vamos falar da base de Jordan. A partir dessa base a gente consegue uma matriz que é invertível, de modo que a gente consegue a forma de Jordan, né, fazendo essencialmente essa operação de semelhança, né? Você vai ter a matriz, vai multiplicar a matriz do começo, multiplica com a inversa, isso vai resultar na forma de Jordan, tá? É isso que a gente vai descobrir como fazer no próximo vídeo. E uma coisa que eu já deixo avisado é que no próximo vídeo eu vou utilizar a definição da matriz de Jordan com esses 1s acima da diagonal, tá? Nesse vídeo eu dei as definições com os blocos com esses 1s abaixo, mas a mesma construção, né? Toda essa ideia, esse cálculo das dimensões, tudo isso aqui funciona para essa forma aqui onde os blocos tem esses 1s acima, tá? A diferença é só realmente você colocar os 1s em cima ou embaixo, tá entendendo? Toda aquela construção da teoria funciona. Tanto é que você vê, você tem a mesma quantidade de blocos associada a cada alto valor. A única diferença é que os 1s ficam ou em cima ou embaixo, tá? E a partir do próximo vídeo eu vou escolher essa definição com os blocos de Jordan acima, tá? Para mostrar o processo, né, de como você encontra a base de Jordan e como é que você encontra aquela matriz de semelhança, de modo que você encontre a forma de Jordan a partir de uma relação de semelhança.